Fala pessoal, bem-vindos a mais um Supply Talks. E hoje temos um tema antigo, mas que sempre dará muito trabalho na empresa de todos nós, que é o nosso querido S&OP, que é o nosso querido planejamento. Como é difícil a gente fazer isso funcionar, como é difícil a gente acertar. Mas a gente vai discutir, fazer um benchmark aqui, para que a gente consiga melhorar cada vez mais. E para isso, nós vamos bater um papo com o Manuel, que daqui a pouco vai se apresentar. Mas de largada, Manuel, eu quero que você conte uma história antiga da S&OP, uma história de quando você estava lá na Ródia e chegou o presidente, né, da matriz. Foi isso ou não? Foi isso, né? Quando, há uns 20 anos atrás, né, o S&OP estava bem, nem tinha começado começando, ainda, né? No Brasil começando, né? A gente recebeu a visita do presidente mundial da Ródia. E eu fiquei incumbido de organizar essa visita, né? O que a gente preparou? A gente queria ser os melhores do mundo, né? Pinta a fábrica, arruma um caminhozinho, faz a coisa... Toda a área tinha uma pesquisa e desenvolvimento, tinha um plano, uma apresentação para fazer, a produção, manutenção, utilidade. Todo mundo queria contar que a gente queria ser os melhores do mundo, né? E aí, quando termina aquele marketing, vendas apresentando planos, né? Eu acho que se somasse todos os ganhos, dava para comprar uma outra Ródia, né? Todo mundo animado. Todo mundo animado. Quando termina, tá lá, ele faz um briefing final da reunião, ele fala, olha, legal, bacana, né? Mas quem garante, né? Quem vai integrar esses planos todos? Quem vai colocar tudo isso para a gente olhar o ótimo global e não olhar o ótimo local? A gente olhou um para o outro, né? E aí, nesse momento, estava vindo aquela onda de S&OP e ele, sem querer, ajudou a gente a implementar o S&OP, que tinha como objetivo criar um plano único, né? Um plano da empresa integrado, né? Então, de certa forma, o ruim deu bom. Por quê? Exatamente. Porque muita gente enfrenta a resistência que é o contrário. Fala, nossa, eu queria pôr S&OP, mas falta apoio da alta liderança. Né? É uma frase para lá de clichê, que no seu caso deu sorte lá na Ródia. Deu sorte, e aí foi muito mais fácil implementar. Foi muito mais fácil implementar. Mas, Manuel, se apresente, você tem uma história longa aí de S&OP, se apresente, fale tua posição atual, sua carreira para nós. Legal, eu sou o Manuel Escobedo Fernandes, eu sou atualmente o diretor de supply chain da Lessafre. Lessafre é uma multinacional francesa de biotecnologia. Eu comecei minha carreira na Ródia, fiquei 16 anos por lá. Desses 16, 4 anos eu fiquei em Lyon e Valence, na França, expatriado. E eu depois mudei para a L. Queiroz, uma empresa química aqui de Jundiaí, né? Em Várzea Paulista fiquei lá mais 9 anos. E estou na área de supply há mais de 20 anos, né? Com o S&OP há mais de 20 anos trabalhando, que é um grande coração, né, do supply, né? Sou engenheiro mecânico, né? Sou formado pela Mauá e, estou na luta aí há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Para quem não conhece a Lessafre, conta um pouquinho do produto principal ali de vocês e de alguns clientes. O produto principal da Lessafre é o fermento para panificação, fermento biológico fresco ou fermento biológico seco. Aqueles que você faz o pãozinho, né? Em casa, o pãozinho na padaria, né? Ela está no Brasil há 30 anos, é uma empresa de mais de 170 anos que que surgiu, né? E ela está aqui no Brasil há 30 anos, os principais clientes são distribuidores, grandes distribuidores, Perfeito. Grandes indústrias. Indústria, por exemplo, pega algumas marcas como Bimbo, Vic Bold, são alguns dos clientes, por exemplo. Alguns dos clientes, por exemplo. Para fazer o pão. Quando eu como a torradinha de manhã lá, tá aí. Exatamente. Lessafre. Lessafre está no dia a dia da gente. Tá no dia a dia. 1 a cada 3 pães no mundo é feito com fermento Lessafre. Olha aí, hein? Você sabia disso aí? Ou... A gente nem percebe, né? Acaba com essas empresas assim, fala, nossa, mas será que isso está no meu dia a dia? Não é mais uma coisa fermento, que vende para B2B. Pelo visto, agora eu conheço muito mais, né? Eu gosto de simplificar, às vezes, né? Que fala de novo, é uma empresa de biotecnologia. Biotecnologia, você fala, caramba, isso deve estar muito longe do meu dia a dia, né? Fala, nossa, isso é sofisticado, o pão. Mas, curiosamente, não tá na padaria do dia a dia. É isso aí. Ricardo, se apresente. Bom, eu sou o Ricardo, da Radot Onian. Eu também sou engenheiro da Mauá, formado em controle e automação. Eu comecei minha carreira na CEMAP, só que na área de serviços. Então, meu dia a dia era de bota e capacete no pé.
Aí, conforme foi, enfim, evoluindo, eu entrei mais nessa parte da diretoria, que a gente tem toda uma parte de supply dentro da empresa. Então, foi muito interessante eu conhecer o chão de fábrica e começar a ver essa parte do supply. Falei, nossa, mas como uma coisa tem a ver com a outra? Aí entra bem o SOP, conhecer um pouco da produção e comecei a entender as demandas de compras e tudo isso. Então, foi bem interessante, assim, que já começou... Enfim, juntar as duas áreas, que bom, você sabe muito bem melhor que eu, cada um tem a sua caixinha, você falou, cada um tem o seu plano, e a gente conseguir juntar isso tudo numa plataforma, uma coisa, foi bem interessante. Agora, o destaque, Manuel, do nosso co-host aqui é o nome, né? Ricardo, beleza, né? Agora... Tem um charme a mais. Não. Fala devagarinho o nome. É Ricardo Der Haroutionyan. Haroutionyan, você consegue soletrar isso? Não, é impossível. Nem tem. Nem tem. Olha, vou ser sincero, até eu tenho dificuldade para isso. Quando o pessoal me pergunta meu nome, é só Ricardo Der, porque fica soletrando todo o resto. É comprido, né? É comprido. Eu tenho umas 20 letras, falei, rapaz, isso aí eu não vou nem me arriscar a pronunciar, né? Deixa que ele se apresente. Eu também prefiro assim, se tiver que soletrar, não escrever... é o seu e-mail. Não dá. Você não esquece, você nunca vai receber. É a origem o que esse aí, Ricardo? É armênio. Armênio. Todo esse que tem IAN no final, Ian, normalmente é armênio. Normalmente um nome estranho com IAN no final, você já sabe que é lá da terrinha. Bom, Manuel, conta como é que tá o S&OP hoje na Alessafre, mas é legal você contar o hoje e depois você ver como foi a evolução ao longo desse tempo aí. Legal, vamos lá. Quando eu falo de planejamento, né? Eu gosto de colocar 4 grandes pilares, né? Tá. E o planejamento, se você mudar uma escala de tempo, ele muda de nome, né? Se você colocar o planejamento do turno, ele vai ser o planejamento diário de produção. Perfeito. Se você colocar num tempo de uma semana, ele vira a reunião do PCP, em um mês ele vira o S&OP. Tem uma briga de IBP, S&OP, isso daí não me importa, né? Se você olha para um ano é o budget, se você olha para 5 anos é o planejamento estratégico e assim por diante, essas mesmas alavancas de valor que a gente busca. O que eu chamo de alavanca de valor, né? Alavanca de valor basicamente são 3, né? Você vender mais, com maior margem, liberando mais caixa, né? Vender mais um mix de produto, você vender com maior margem, quer dizer, com maior preço ou reduzindo o custo fixo e variável, e liberando caixa. Redução de estoques, né? Controle dos estoques. Ideal quando consegue juntar todos. Né? E prazo de pagamento e prazo de recebimento. Em cada um desses etapas que eu falei do espectro de tempo, de um planejamento, ele vai acontecer. O cara do turno começa o turno, ele quer saber quanto que ele vai produzir, qual que é o estoque no pé da máquina e assim por diante. A reunião semanal de vendas, né, que recebe o nome de bússola, tem um monte de nome essa reunião, mas para olhar quanto vendeu, por quanto vendeu, e assim a gente vai indo, né? Se a gente olhar para 5 anos, a gente chama essas alavancas de planejamento estratégico. É isso. O fato é que hoje em dia não dá mais para você olhar para 5 anos, porque a gente não sabe, né? O mundo é VUCA, né? Que a gente fala, é volátil, incerto. Já tem o BANI. Já tem o a BANI. Sigla BANI. Já daqui a pouco inventa outra. Já inventa uma outra. E eu digo que isso é interessante, importantíssimo para mim, porque como eu palestro, eu preciso de sigla nova para palestrar. Sabe como é que eu faço? Não importa, a sigla não vale nada. Sigla vale não falta, sigla, né? Toda hora você vai aprender uma palestrar diferente. de coisa nova. Exatamente. Então, o S&OP, ele é um grande ponto de ligação, né? Então, você, entre a operação e o planejamento estratégico que você quer, né? Então, você vai as decisões que eu estou tomando hoje, está me afastando ou está me aproximando do que eu quero ser daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, né? Então, eu acho que desconectar a operação da estratégia é um risco. E aí você tem as falácias, né? Você vai dar aquela falácia da alta direção, né? Você olha para a turma no chão da fábrica, na operação, e ela fala, estratégia é para amanhã, hein? Isso aí nem se preocupa com hoje, que estratégia é para amanhã. Ou a estratégia é para a turma lá, é para os homens lá em cima, é para a alta direção, não é para mim, não. O ideal, e o S&OP, acho que é o melhor caminho para fazer cair a estratégia dentro do dia a dia das pessoas, porque no final das contas tudo vai passar pelo S&OP, tudo vai passar pela produção, vai passar pelo estoque e vai ser. Sabe que tem uma frasezinha de mercado, né, que alguns já devem ter ouvido, que é: a execução come a estratégia no dia a dia. Né? Exatamente. Tem muita gente que está na operação defende isso, né? Fala, não, o negócio é aqui, ó, a execução come a estratégia. Falando, tipo, ó, no final a execução que manda, não é a estratégia, porque o que eu operar e fizer no dia a dia, eu como toda a estratégia. Mas imagino que é uma mudança
mudança de mentalidade, né? Você colocar para o pessoal do dia a dia que trabalha lá na operação mesmo, falar, não, você precisa ter uma visão um pouco mais de futuro, né? De gerencial. Isso realmente deve ter sido difícil passar essa visão da alta diretoria, do S&P, para todo mundo, né, da empresa, né? Quando você está mais em cima, é mais palpável no dia a dia, mas quem está lá só na operação é complicado, imagino. Não, sem dúvida, né? A gente, né, usando aí uma analogia de mercado, né? A alta direção está no 20º andar e olha a companhia de um lugar privilegiado. A turma que está operando está lá no primeiro andar e aí a gente fala, não é possível que eles não estão conseguindo enxergar. E não estão conseguindo enxergar, porque eles estão olhando de um lugar diferente. E então a turma lá que está no primeiro andar olha para cima e fala, pô, essa turma tá louca. Cada hora eles fazem uma coisa, tão maluca, acha que isso aqui é uma padaria. São duas visões completamente diferentes. Então, o grande segredo, né, é você comunicar. Uma comunicação boa informa, uma comunicação ótima engaja. Então, o que a gente quer é transformar o que sai do S&P em metas que sejam muito simples para a turma acompanhar. Eu tenho um objetivo de chegar lá em 5 anos, eu tenho o objetivo de chegar na Bahia depois de amanhã, mas a minha meta é chegar hoje à noite no Rio de Janeiro. O S&P é uma grande máquina de gerar metas. Quanto eu vou produzir, quanto é para ter no estoque, por quanto eu vou vender, quanto vai custar, né? Que tem a integração financeira. Então, você tem metas muito claras, né? E a subjetividade acaba com qualquer negócio. Então, é importante ter metas muito claras para conseguir chegar para a turma que executa com metas, né? Tem gente que diz assim, meta estressa, perseguir meta é estressante. Eu acredito que ficar perdido sem ter uma meta é muito mais estressante do que perseguir meta. Pelo contrário, eu gosto muito de estudar, também palestro, né, sobre alta performance, né? E existe até uma lei, né, bem antiga, chamada Lei de Jerkes-Dodson, é o nome da lei que criou lá, que o ponto ótimo do estresse é o que chega na alta performance. Você não pode nem ir para mais e nem ir para menos, porque senão a gente tem a tendência de procrastinar e não ter foco e não fazer acontecer. Então, existe um ponto ótimo do estresse. E essa palavra eu pergunto no início da palestra. Eu falo, galera, quem acha que estresse aumenta a performance? E a grande maioria, na enquete que eu faço na palestra, vai responder que não. 70% fala, não, estresse não aumenta a performance. Na verdade, é ele que aumenta a performance. É só saber dosar, né? Quantidade certa de estresse e a meta tem que ter, porque você tem um rumo. É isso. Se você não quando a gente está falando de estresse, não é você ficar pilhando e xingando a pessoa. Quando você está falando de estresse, cara, tem uma meta certinha, tenho que direcionar para lá, tenho que focar. Até a pessoa pode cobrar direito se tem uma meta e está explicado o plano inteiro. Tem que ter foco, não tem jeito. Não vai conseguir. Agora, Manuel, você comentou aí desses pilares, que eu concordo plenamente, do planejamento, independente do nome, ser janelas ali, né? De horizontes diferentes, do olhar de cima e de baixo. No seu S&P, e depois você pode falar que você não usa o nome de S&P, mas usa o PCP, que faz o planejamento de execução. Qual que é a janela hoje que vocês trabalham no S&P? É um mês com congelamento de Qual que é a janela que vocês têm aqui? Qual que é a janela de congelamento que vocês têm no PCP? Legal. A nossa janela, né? O ciclo é mensal. Perfeito. O ciclo é mensal. A gente olha 6 meses para frente, né? Não tem congelamento, não dá para ser estático. Mas tem o congelamento do mês. No congelamento do mês. Mas você não tem também. Então você faz uma reunião, você tem o dia fixo da reunião ou não? Tem dia fixo. Tem um calendário, né? Não é o fixo, mas tem um calendário, do ano todo, né? E aí, no mês, a gente tem uma janela fixa e a gente olha 6 meses para frente. Em alguns casos, né? Que o meu lead time de importação é de 2, 3 meses, aí não tem jeito, né? Você tem que olhar bem 2, 3 meses para frente. E eu acabei falando dos 4 pilares e falei da espectro de tempo e não falei dos 4 pilares, né? Agora eu vou falar. Os pilares que eu olho, assim, o primeiro pilar é visibilidade, a capacidade da gente conseguir olhar e prever o futuro, né? Então a gente tem uma série de ferramentas. O segundo pilar é o tomada de decisão. Só que os engenheiros de produção chamam de pesquisa operacional, né? Boa, PO. Buscar o ótimo, né? Então é a tomada de decisão. O terceiro, que é o mais crítico e importante, é a execução. Uma vez que eu sei o que vai acontecer, eu tomo a melhor decisão, eu tenho que executar. E o quarto pilar é a capacidade de adaptar, porque as coisas talvez mudem e como que a gente se adapta dentro desse... Né? Toda a produção, todo o ciclo é dinâmico, então você sempre tem que estar ajustando. Então, se a gente voltar, né, para tentar responder um pouco mais sobre... Perfeito. Quando a gente tenta olhar o ciclo
de visibilidade que a gente tem isso, um ciclo mensal. Mensal. Então, todo mês você projeta os próximos 6 meses. Isso. Aí no outro mês pode ter mexida no mês seguinte. Pode ter mexida e nos outros da frente. Perfeito. E assim por diante, né? Sem problemas. Perfeito. E para o PCP de vocês, se você não usa a sigla SNOI, que você estava explicando, você usa o próprio PCP, né? De planejamento, de aí produção, semanal. de controle. O scheduling é semanal. É semanal. Então toda semana... Toda semana muda um pouquinho de um cliente para o outro, muda um volume de produção, aí segura uma importação ou acelera e assim por diante. Perfeito. Esses tempos que vocês trabalham, elas são uma coisa nacional ou a corporação inteira tem esse mesmo tempo, esse mesmo timing? A gente tem lá uma diretora mundial de S&OP, tenho na minha equipe uma gerente de S&OP e tem esses padrões que são mundiais, né? Tá. Como a gente trabalha com fermento fresco, e o fermento fresco tem 40 dias, 50 de shelf life, tem que ser muito curto os intervalos que você vai corrigindo o que tem que ser feito, né? Então, já existe uma maneira de operar fermento no mundo. Tem um conhecimento e a gente usa ele. Claro que tropicaliza e adapta alguma coisa ou outra, mas sem dúvida existe um conhecimento mundial de fazer isso. Não, a pergunta é boa, porque realmente, né, você pode ter coisas locais, né, tropicalizadas que mudam drasticamente, né? Vou dar um exemplo. Se tem matéria-prima importada de um lugar, pode ser que para um país chegue rápido e para o Brasil demore para caramba para chegar e vice-versa, né? E aí você tem que, apesar de querer um padrão mundial, fica uma dificuldade na execução, por exemplo, numa compra, né, de uma matéria-prima aí, né? Exatamente. Boa. E aí, o que você está disparando, vamos falar assim, né? Disparando no planejamento mensal. Dali se deriva o planejamento de execução, mas quando a gente fala de compra, por exemplo, de matéria-prima, de estoque, etc, 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 tá o disparo do S&OP disparando compra, tá ali o estoque também está sendo gerenciado, tomando decisão no momento do S&OP, ou tá já na execução, ou o estoque, por exemplo, e a compra ainda está mais adiantado ainda num plano maior? O coração é o S&OP, né? Como o coração está como central. Então, quem define o que vai comprar é o S&OP. Né? Perfeito. Quem diz, olha, compra isso, quanto que vai ter no estoque, são decisões de S&OP, né? Perfeito. Então é isso que, como a gente olha. Eu até costumo dizer que um sinal de que o S&OP não está bom é quando você começa a ter uma série de comitês paralelos. Fala, estoque está alto, aí vamos fazer uma força-tarefa para o estoque. Quer dizer, o S&OP não está bacana. Vamos fazer uma queima de vendas, uma Black Friday aqui, porque as vendas... Quer dizer, olha, não está funcionando bacana. Olha para o seu S&OP e procura melhorar, né? Perfeito. E vocês, na área de supply chain, isso, para algumas empresas, você fala, nossa, que pergunta que você vai fazer estranha, Alex, e para outros é muito relevante. Quem toma conta do S&OP é o supply, essa é a pergunta. Porque isso é uma briga de mercado, que tem gente que fala que o S&OP tem que estar numa área neutra, tipo, por exemplo, respondendo para o presidente ou para a operação fora. Tem gente que acha que tem que estar dentro do supply. Tem gente que acha que tem que estar dentro de inteligência de mercado. Tem gente que acha que tem que estar dentro do comercial. Como que é lá? Já teve briga ou não? Está dentro da sua área e vocês tomam conta da S&OP? Porque tem um conflito de interesse da operação. Falar, você vai puxar mais para facilitar a operação e menos para a venda. Um clássico, né? Não, legal. A discussão ela é enorme, e muda, né, de empresa para empresa. Fique claro para todo mundo. Como que a Alessafra enxerga isso? A Alessafra enxerga que você tem um padrão muito claro de como tem que ser o S&OP. O CEO participa das reuniões do S&OP, claro. E você tem qual que é o framework, como você trabalha, e aí não importa se você está ligado no comercial, ou está ligado no industrial, ou está ligado aqui a colar, o jeito de tomar decisão ele é o mesmo. Perfeito. Né? Então, é assim que a Alessafra trabalha. A Alessafra trabalha, né? Tá comigo, né? O S&OP. Perfeito. Mas a gente olha de uma maneira muito isenta o que tem que ser feito, né? E sem puxar sardinha para um lado ou para o outro. O que pode ser é que você tem 3 riscos para correr no S&OP, né? Você escolhe 3, né? O primeiro é o custo do excesso, o custo da falta e o custo da pressa, né? Então, basicamente, são os 3. Então, quando você vai, olha, você pode tomar uma decisão dentro do S&OP, que o senhor fala, olha, vamos
pagar o custo da falta, vamos correr o custo da falta, porque estamos num momento que a matéria-prima está muito cara, e vale isso, a pena aquilo, correr, vale a pena correr esse risco. O bico do comercial vai chegar aqui, né? Porque eu vou perder os caras vão falar que cliente ele tem que estratégico, né? Todo mundo conhece, a vida de toda empresa é igual. Então, em alguns momentos que você tomar a decisão de acordo com EBITDA, caixa, momento e tal, pode tender mais para um lado ou para o outro. Mas não é porque a empresa seja comercial ou a empresa só pelo seja... momento. Não, esse ponto que você falou é muito legal. Vamos repetir esses 3 carinhas aí, que é o custo da falta, o custo do excesso e o custo da pressa. Adorei esses 3 caras aí. A pergunta é, você conseguiria, se você olhasse para trás, assim, né, de 2 anos para trás, você conseguiria colocar numa planilha Excel e falar, esse mês foi custo do excesso, esse aqui o custo da falta, esse aqui o custo da pressa? A pergunta é por quê? Porque, de maneira natural, a tendência da empresa com o mesmo presidente é repetir um padrão que eu, presidente, ou a empresa como cultura acredita. Quero dizer o seguinte, nessa empresa, eu conversando com as pessoas, claramente identifico e falo, nossa, essa empresa tende a tomar uma decisão pelo custo do excesso. Ela se protege. Então, essa empresa se protege. Aí eu pego outras empresas que eu converso que é o oposto, né? Falo, nossa, essa aqui ela tende a deixar sempre enxuto, mesmo que então o comercial reclama pra caramba. Você consegue identificar um padrão só ou você vê que vocês conseguem intercalar esses 3 aqui? Existe um padrão, né? Vamos lá, se você for na padaria comprar um pãozinho, e não tiver o pãozinho, você vai na outra padaria. Isso, né? porque Se você vai na padaria comer lá uma esfirra de carne, aí o cara fala, olha, não tem de carne, então dá o de queijo. Dá o de queijo. É até substituível, né? Se você vai lá e fala... no varejo é o clássico ruptura. Exatamente. A palavra é ruptura de gôndola, ruptura de estoque, pronto. Isso, eu quero um bolo com o nome do meu filho, Pedro, escrito. Então você espera uma semana e eu te entrego. Tudo. No caso do pãozinho... O pão de ontem você não come hoje. Não come hoje. Então, existe uma tendência, claro que não é absoluta, perfeito, né? Mas existe uma tendência a pagar o custo do excesso. O custo do excesso. O custo do excesso. Porque não pode faltar. Se você pegasse uma estatística, o custo do excesso predominou um pouco mais do que as outras no caso da La Safra. Deve sair mais barato, que você acaba não perdendo cliente, sempre atende. Então, você peca de um lado, mas sempre tem um cliente, vamos dizer assim, mais bem atendido. Né? Não, e outra, você colocou muito bem. Pelo segmento, ainda mais quando a gente fala no B2C, a ruptura de gôndola na ponta, ela é drástica, ela faz um estrago, né? Faz o estrago de você perder a venda, faz o estrago de confiança de área comercial, faz um estrago de share, que é muito grande para esse tipo de negócio, cara. Você perder share ali, você pode não recuperar o share depois. Então, empresas de varejo tendem, né? Você tem o B2B também, logicamente, mas no B2C é muito relevante. Tem uma tendência natural ao custo do excesso, realmente. Porque você não pode perder a confiança no seu fornecedor, né? Uma vez que você perdeu a confiança no seu fornecedor, o seu processo não tem mais controle sobre ele. Então é bem difícil essa escolha. Difícil. Mas o legal é ter identificado o padrão e o motivo para. Né? Exatamente. Eu acho que isso é legal. E se der para as pessoas olharem isso e falar, puxa, nesse mês eu vou pelo custo da pressa, é muito legal ter esse drive de você escolher a decisão do mês, mesmo que você tenha um caminho que predomine mais que o outro. Né? Mas não, vamos pegar os pilares, que é muito legal, a gente vai aprofundar em cada pilar desse aí. Vamos no primeiro, que é divertido, que é visibilidade. E esse que você falou da visibilidade, acredito que é onde está a mágica de fazer o planejamento de demanda, de acertar o futuro. Né? Como que está o pilar de visibilidade? Como vocês fazem? Vocês já estão usando IA, estão usando estatística, está no Excel, está na mão, está no... Como que está a visibilidade? Não, legal. A visibilidade, a gente trabalha da seguinte forma, né? Primeiro, você precisa conhecer o mercado que você atua, né? E conhecer o comportamento de compra do consumidor final. Mesmo que ele esteja longe, entender como ele consome é importantíssimo, né? Porque, no final das contas, ele é o único que põe dinheiro na cadeia, né? Todos os outros só repassam o dinheiro do consumidor final, né? Vamos imaginar, né? Um exemplo didático, só para a gente imaginar aqui junto. Imagina que você quer comer um sanduíche. Você come um sanduíche, então você decide fazer o pãozinho para o seu sanduíche. Você vai lá num atacado, compra um saquinho de fermento biológico seco, né? Para você fazer da Le Safra, óbvio, o melhor do mundo, né? Um Levina, Leva Saf, Femipan. Vai lá, abre, faz o seu pãozinho e faz seu lanche, seu sanduíche.
né? Agora, esse daqui chegou, né, pelo um FMCG, um tipo de distribuidor especializado nesse tipo de gôndola e tal, e ele foi entregue para esse distribuidor, pela Alessafra, esse distribuidor chegou lá na gôndola. Legal, um canal, um produto. Vamos supor que você resolve comer o mesmo sanduíche, mas você vai na padaria comprar um pãozinho. Esse pãozinho, provavelmente ele foi feito com fermento fresco, né, que a padaria usa mais, chegou lá por um distribuidor geral e por um outro canal. É um outro canal, um outro produto. Vamos supor ainda que você resolve pedir no iFood de uma lanchonete que tem o pão congelado. Ele só pega o pãozinho congelado, põe no forno e esquenta. Esse daí é um outro produto que o fermento para pão congelado ele é diferente para poder ser congelado, né? Ele foi comprado de uma indústria. A indústria é a Alessafra que entrega direto para a indústria. E é um outro canal, um outro produto. Agora, vamos supor ainda que você... Indulgências, né? Você fala, eu mereço, né? Você vai numa padaria gourmet comprar um pão com fermento e a fermentação natural. A Alessafra tem um produto que chama massa madre de fermentação natural, que é incrível. Dá sabor, dá textura pro pão, né? É fantástico. E aí você resolve comer o sanduíche nesse lugar. Ele chegou lá, é um outro produto, chegou de uma outra forma e é o mesmo sanduíche. Isso muda no inverno e no verão. Isso muda no tempo de férias e o tempo de aula, né? O tempo o socioeconômico muda, né? Naquilo que você resolve gastar o dinheiro dentro, fora de casa. Tem um monte de instituto que pesquisa isso e ajuda a gente. Então, esse é o primeiro ponto que você, conhecendo ele, você reduz um pouco o efeito Forrester, né? O efeito chicote, quando você olha. Como que a gente faz isso para trazer para a prática? Estatística. Tem um software de motor estatístico, né? É próprio ou de mercado? Um software que chama Dynasys. Tá. É um software mundial que a Alessafra usa, mas tem muita gente boa fazendo isso no Brasil, né? É mundial, o mesmo software está no mundo inteiro. O mesmo software no mundo inteiro. Bacana. E você olha para padrões de consumo, de vendas do passado, né? E procura repetir esses padrões no futuro. Perfeito. Normal, como Hot Winters, Arima, Double Exponencial Smooth, né? Alisamento exponencial, né? E usa todo esse motor estatístico para dar um valor, olha para os próximos 6 meses, e naquele mês a gente faz o trabalho de colaboração. Então, a colaboração é quando a gente chega lá para o comercial e pergunta para ele, cara, o estatística deu esse número aqui. Só uma pequena pausa. Quem faz o uso desse sistema é a tua gerente de SNOP com a tua equipe lá. Isso aí. Beleza. Aí você leva para o comercial para ver como que é o feeling deles do mês, da hora. Isso, você vai aí... Uma pergunta importante essa aí, porque eu sei que isso influencia demais, Ricardo. Você leva para o comercial antes da reunião final ou você só mostra na reunião? Não, leva antes. Tem uma... Para não ter aquela surpresa, você pega de calça curta. Isso é importante, estou brincando, mas isso é importantíssimo, porque você influencia e pode combinar o negócio para levar de surpresa. Porque quando a pessoa é surpreendida na frente do presidente de todo mundo, as pessoas tendem a ficar mais resistentes. Né? Então, por isso é uma pergunta importante. A gente faz isso, tem a reunião de duas etapas de colaboração. A primeira é com cada Key Account Manager, né? Com cada vendedor, né? Aí você vai falar, cada um coloca a sua gordurinha, né? Aí quando você soma a gordurinha no final, né? Porque não pode fartar, né? Já falei que o custo do excesso dá na veia, né? Então você olha aquilo lá, vai somando um pouquinho. A primeira com todos, né? Essa é feita pela planejadora da demanda, né? A Geslaine, que está lá. Depois a gente tem a outra etapa, que é feita pela gerente da SNOP, que é a Lisandra, e a gente faz uma colaboração com o diretor comercial, que ele vai olhar para todas a soma de todos os segmentos, isso, e vai falar, olha, aqui acho que não, porque eu estou conversando. Vai dar aquela equalizada. Vai dar aquela coisa. Aqui tem um negócio que eu acho bacana, que é muito assim, eu não sou um romântico do empreendedorismo, né? Mas acho que quando a gente olha para o empreendedorismo, tem muita coisa bacana para a gente aplicar, né? Então, por exemplo, o empreendedor, ele está 70% do tempo na frente do cliente. Ele está com o cliente muito próximo, né? Vamos imaginar, só para ilustrar, que eu gosto de ilustrar, né? O cara foi lá e fez uma barraquinha para vender cachorro-quente, né? Então, ele está 70% do tempo na frente do cliente, né? Os outros 30%, ele está lá fazendo molho e tal. Aí a pergunta, né, que é desafiadora sempre, quanto que o cliente está na agenda do diretor de supply? Quanto que o cliente está na agenda da gerente de logística, a gente está na reunião do budget, na reunião do people review, na reunião do comitê de inovação, na reunião... Onde está o cliente, né? Então, a gente tem uma ideia de colocar mais o cliente na nossa agenda, né?
Primeiro, para entender o que ele quer, né? Segundo, vamos continuar no exemplo, né? O cara tá lá vendendo cachorro-quente e aí daqui a pouco alguém chega e fala, você tem cachorro-quente com bacon? Aí vai falar, não tem. Não tem. Aí daqui a pouco o cara fala, 2 dias depois, um outro cliente, você tem cachorro com bacon? Depois da 3, 4 perguntou. Vai acender uma luzinha. No próximo dia ele tá lá num lugar pequeno, numa barraquinha, num ponto menor, com bacon no cardápio, porque o cara é ágil, né? E essa agilidade a gente tem que trazer do empreendedorismo para a empresa. O cara tá lá fazendo um teste pequeno, porque ele testa, faz rápido, erra rápido, corrige rápido, escala rápido, né? E isso a gente precisa saber. Esse conhecimento de estar próximo, né? Próximo do cliente é o que vai fazer que a gente tenha colaborações muito melhor. Conhecer o mercado, que a gente atua no geral, uma estatística para nos ajudar e o conhecimento do cliente, estar próximo, né? Isso é o que vai ajudar a melhorar os números. Melhorar a assertividade. A melhorar a assertividade. Saber ouvir o cliente, né? Que às vezes é uma coisa que tem muita resistência interna. Não, conheço, não vai querer isso, eu não vejo isso como um futuro, mas no final, como você falou, o cliente que manda, né? Então, a gente tem que estar com o ouvido bem aberto. Óbvio, nem sempre dá para ouvir todos os clientes, mas está disposto, né? A tentar coisas novas. Eu gosto sempre daquela história, né? Que minha esposa já fez isso um monte de vezes, né? A mulher vai numa loja de sapato, olha na vitrine e ela entra por causa daquela rasteirinha. Aí ela entra na loja e sai de lá com um sapato completamente diferente do que aquele que ela fez entrar, né? Porque o cliente, às vezes ele não sabe o que ele quer, mas ele reconhece, quando ele vê, ele reconhece. Ele fala, opa, é isso que eu queria, essa proximidade. Normalmente, minha esposa cai nessa e eu fico louco da vida, porque ela entra e ela não quer, mas ela vê o produto em promoção. E aí o produto vão dar. É uma palavra mágica, né? Não, cara, parece que, cara, na cabeça fala, custa R$300, mas está por 210. Em vez dela pensar, nossa, eu vou gastar 210 que eu não gastaria, né? Imagina, exatamente o contrário, eu vou 210 economizar. Que eu não gastaria. Ela pensa, estou economizando 90. Não, e compra com alegria, né? Fala, cara, eu acabei de... Chega em casa e fala, fiz um ótimo negócio. Dos R$90. Como você economizou 90? Você gastou 210? Não, mas tinha 90. Mas eu ia gastar 300. Eu tinha 90. Eu aproveitei a oportunidade de mercado, sensacional. Mas vai lá e compra 3, né? É isso. Então, se você está próximo do cliente, você consegue entender qual que é o problema dele. E o que é vantagem competitiva, né? Na minha visão, vantagem competitiva é conseguir resolver um problema do cliente de uma forma que seu concorrente não consegue. Perfeito. Né? Então, você estando próximo, olha, o cara tem um problema de caixa, então a gente pode fazer um consignado aqui, a gente pode fazer alguma coisa ali. O cara tem um caminhãozinho que volta em tal rota, então eu posso fazer um cross-docking para ele em tal lugar e tal. Para aqueles clientes, isso cria valor e amarra, né? Perfeito. Então, além de melhorar previsões, gera insights de melhoria. Né? Gera um vínculo também, né? Com o seu cliente, que ele sabe que você está preocupado com a operação dele, não só vou vender e ele que se vire no resto, né? Ainda falando para fechar a questão de visibilidade, você já no seu exemplo aí mostrou algumas, né? Porque você fala, de novo, para quem é leigo, como eu, fala fermento como exemplo, você vai falar, cara, é tudo igual. E na verdade tem muitos diferentes. E você já deu o exemplo de cada um diferente aí. Você tem um modelo, vou chamar estatístico aqui pelos seus exemplos aí. Você tem um modelo estatístico para cada fermento e para cada segmento, ou você tende a usar o mesmo? Porque a minha pergunta houve uma evolução de 10 anos para cá de que a assertividade vem melhorando porque a gente, com processamento maior, mais tecnologia, a gente está conseguindo quebrar. Se antigamente a gente falava, cara, vamos usar Sarima para todas as SKUs, para todos os segmentos. A gente tinha uma assertividade X. Dá muito mais trabalho fazer um por um, método a método, mas eu estou vendo uma migração e uma assertividade maior migrando, entendendo cada método estatístico diferente para cada SKU. Como que você está, se evoluiu, era e não é? Como é que é? No começo é uma solução para tudo. Era, né? Claro, era uma solução para tudo, né? Hoje não, hoje como o motor estatístico é muito rápido de você fazer, de rodar, né? Então a gente faz por SKU e vai montando. É claro, com a sinopia por família, né? Lógico, olha a família. Lógico. Mas o que vai montando é por SKU. E aí já tem métodos diferentes. Já tem métodos diferentes. Modelos diferentes. Inclusive, você pode ter um modelo que você ajustou ótimo fit, né? O Mean Absolute Deviation, aquela conta toda. Ficou excelente o fit com o Double Exponential Smooth. Mas o mês que vem, quando ele rodou, é um outro sistema, outro método estatístico que cara, isso é muito legal. Na verdade, vocês
vocês chegam a Ele testar na mesma SKU um modelo Diversos mês a modelos. mês, diversos modelos. Diversos modelos. E automaticamente ele diz qual que é o fit que mais... Que está dando de acordo, lógico, com o histórico de vendas. E aí ele faz tudo isso daqui naquela pirâmide do forecast. Aí você vai somar. Essa família é isso aqui. E vocês É isso costumam aí. ter muita variação do mesmo SKU, de modelo diferente de um mês para o outro? Assim, os modelos, né? Eles... Um pouco, né? Se você é um modelo que tem, por exemplo, Double Exponential Smooth, que ele olha uma tendência de crescimento e não tem essa tendência de crescimento, aí o modelo fica horrível mesmo, né? Mas modelos que têm mais ou menos a mesma tendência de média, tendência, eles funcionam mais ou menos bem. igual. Um ajusta um pouco melhor que o outro, mas... E aí a pergunta que não quer calar, todo mundo quer saber quanto que você está de uma assertividade média em termos de forecast. De 90%, de 85% a 90%. É muito, hein? É ótimo. Se pensasse em mercado como um todo, é muita coisa. Imagina o trabalho que não deu para chegar até isso. Nossa, né? é isso que você falou. É genial. Vamos para o pilar 2. Pilar 2, tomada de decisão. Como que funciona esse pilar de tomada de decisão? É na reunião ali que se toma a decisão, já teve a influência antes? Usa algum método, modelo de apresentação que você usa? Então vamos lá. A hora da tomada de decisão, ela está ainda antes da reunião, né? Antes da reunião. Executiva, né? Então eu olhei a demanda, olho para o supply, né? Para o lado de que vai cumprir, né? Como dada aquela demanda, como que eu vou? Aí eu vou tomar as melhores decisões para... Que são aqueles trade-offs que a gente fala. Olha, alguns são muito claros, né? Fala, olha, isso aqui eu já tomo a decisão ali mesmo, né? O próprio planejador já toma a decisão. Alguns falam, opa... Aqui eu posso, se eu aumento o nível de estoque aqui, eu consigo vender mais, será que tá? Isso aí a gente vai decidir lá na... Mas qual que é o grande ferramenta? Ferramenta de simulação. Pode ser no Excel, pode ter uma... Hoje, aqui na Lessafre Brasil, é no Excel. No Excel, perfeito. Na Lessafre Mundial tem pilotos com ferramenta de detail, scheduling, planning, né? Com aquelas siglas lá que você... Tem um monte, sobram siglas para fazer essa otimização, né? Perfeito. Hoje é no Excel, a gente olha, fala, dada essa demanda, eu olho matéria-prima, isso, aquilo, eu consigo suprir de tal jeito. E aí eu tenho 2, 3 cenários, que eu falo, olha, eu posso perder aquela venda, mas eu ganho isso, ou eu posso tentar substituir aquele cliente e jogar para um outro, aí você vai criar alternativas. Mas a tomada de decisão, ela é onde a gente vai integrar os planos. Bom, a manutenção precisa fazer uma NR13. Qual que é o melhor momento de fazer essa NR13, por exemplo? Tenho isso, aí eu vou colocar vou lançar um produto novo. Geralmente, né, a turma de inovação, elas querem lançar um produto novo bem no momento que a demanda está no máximo. Né? É o mais legal. Murphy, né? Lady Murphy, né? E aí eles falam, ninguém me deixa trabalhar, que absurdo, falta colaboração nessa empresa, né? Então, aí é a hora que você vai tomar a decisão integrando os planos que você tem internamente. Falando, olha, dado isso aqui, vamos nesse caminho. Mas eu gostei porque, formalmente, digamos assim, você formalmente todo mês cria cenários. Exatamente. Quantos cenários mais ou menos? 3? É um clássico? É um clássico, né? 2 ou 3. 2 ou 3. Nunca vi uma aplicação, só estou fazendo uma correlação, porque eu dou palestra de trends aí de supply também, falo bastante futuro. E há um negócio chamado Digital Twins, né? Digital Twins é uma tecnologia... não é tão novinha, mas agora que está pegando uma atração maior, que para quem não conhece o que é Digital Twins, é você espelhar, né, toda a sua, por exemplo, no supply, toda a sua operação e jogar ela digital. Uma das grandes funções do Digital Twins é fazer simulações, cenários, porque você tem um cenário inteiro, você vai. E a diferença do Digital Twins é, enquanto a gente faz 2 ou 3 cenários na mão no Excel, o Digital Twins, num clique de botão, faz 1000 cenários diferentes. Você configura um cenário com mais custo, menos custo, mais margem, menos margem, cenário com menor emissão de carbono. Você faz cenário de tudo que é jeito. Vocês já pensaram... de novo, eu nunca vi usar Digital Twins para SNOP, mas eu acho que deve ter alguém que usa, né? E eu nem sei. E vocês já pensaram em avançar isso? Será que valeria a pena ou não? Eu acho que sim, né? Na Lessafre a gente ainda não usa, né? Esse para digital. Não. Tem iniciativas no mundo de digital, né? Tem uma diretoria de digital e tal. Quando a gente estava na Rod, a gente tinha uma ferramenta que chamava Arena, que era uma simulação probabilística de eventos discretos. Não era muito para isso, mas a gente usava para simular o SNOP.
né? Então, discretizava, né? Falava que era uma indústria química, né? Então, falava, cada hora eu tenho uma pecinha que equivale a 50 litros. E aí a gente fazia essa simulação lá na Rhodia. Na Lessafre existe uma mundial de colocar algumas ferramentas mais... Não é o Digital Twins, mas algumas ferramentas, Perfeito. né? Mas a gente aqui está no Excel. Boa, e aí no Excel você consegue fazer 2, 3 cenários. Não, e acho muito legal já, porque... Com a turma olhando e falando, olha, se eu fizer isso, what if, né? E se... E tendo confiança nesses 2, 3 cenários também que vocês chegam, né? Aí, nesses 3 cenários, vamos supor que você escolheu o cenário 2, qualquer um aqui por aleatoriedade. Quando vai para o mês seguinte, vocês olham o que aconteceu para ver se esse cenário era o que foi uma decisão correta, ou vocês olham só para frente e não olham na decisão mesmo, né? Porque tem muito... Se você pega... Existe um negócio chamado análise de cenários, uma técnica, né, de análise de cenários. Teoricamente, você coloca KPIs aqui em cada cenário para ver qual o índice de probabilidade de ocorrência do cenário em si. E você olha, né, para o histórico e fala, o cenário melhor teria sido 1, melhor teria sido 2. Você chega a fazer essa análise do mês anterior, se você tiver escolhido o cenário 3 ao invés do 2, ou você sempre vai traçar o para frente? A gente vai olhar os resultados que aquele cenário que a gente escolheu, ele colocou, né? A gente vai dar. Mas a gente não investe tempo em Essa é a pergunta mesmo. Não investe tempo em tentar dizer, olha, se tivesse escolhido o outro, um teria sido melhor. Acontece que quando o erro é grotesco, é grande, isso naturalmente na reunião já brota. Já tá vendo? Não vamos fazer essa besteira de novo. Hein? Perfeito. Isso já brota, mas não existe não precisa uma formalidade analítica para isso. Perfeito. Agora, a gente sempre olha no S&P o histórico dos últimos 12 meses e tal, e aí vai, isso faz parte do processo, né, de S&P. Perfeito. Agora vamos para o terceiro pilar. Explica e aprofunda no terceiro pilar para nós. Execução, né? Eu gosto do professor Falcone, né, que ele fala, a diferença da empresa que tem sucesso da que não tem sucesso é que a que tem sucesso fez o que todas as outras sabiam que era para ter feito, né? Então, eu acho que o pilar mais importante e o mais difícil é o pilar de execução, né? Tomar decisão, a gente até toma boa, né? Depois a gente, na hora de executar, é mais difícil, né? E qual que é o segredo para execução, né? Segredo para execução é pessoas, né? As pessoas não fazem o que tem que ser feito por 3 razões. Elas não sabem o que tem que ser feito, falta direcionamento. Elas não sabem fazer o que tem que ser feito, falta conhecimento. Elas não querem fazer, falta motivação, engajamento, né? Então, a primeira a gente resolve muito fácil com o S&P. A gente fala, olha, metas, é uma fabriquinha de metas, né? E aí, se você fizer esse desdobramento, vai no quadro do turno do operador. Lá, o quadro Lean, né? Aquela coisa toda, Kanban e tal. Chega lá. Então, as metas, a diferença é que você tem que saber comunicar, né? Como a gente falou. Tem que comunicar, essa meta tem que chegar até o dedo de quem executa, né? O segundo ponto é conhecimento. Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Não aceite uma equipe mais ou menos. Não aceite uma equipe mais ou menos. Se você mais ou menos vai ter um resultado mais ou menos também. A busca por talento, reter talento, desenvolver pessoas, ela tem que ser constante. Você não aceita uma equipe mais ou menos. Às vezes você tem uma pessoa mais ou menos na equipe que dá um problema para a equipe toda, né? Baixa a performance da equipe toda, né? Então, esse é o segundo ponto. E o segundo ponto que é importante na execução, a gente fala o seguinte: eu quero tirar o melhor de todo mundo da minha equipe, né? A gente sempre fala isso, né? Quando eu quero tirar o melhor da minha equipe. Isso é impossível, né? O que você pode fazer é criar um ambiente que as pessoas queiram dar o melhor. Então, é importante para a execução que você tenha um ambiente que as pessoas consigam trabalhar, tenham conforto psicológico para dar ideia, para trabalhar, né? E que elas saibam fazer. Então, treinamento e pessoas é fundamental. Eu dou o exemplo, né? Quanto tempo demora para pôr um pedido no sistema? 3 minutos? 5 minutos, né? Botar dado e apertar o botão, né? Isso. Quanto tempo demora para ensinar uma pessoa a colocar um pedido com excelência? Quanto tempo uma pessoa demora para colocar um pedido com excelência? Às vezes demora anos. Até conhecer tudo e entender tal, da ferramenta, entender da empresa, do cliente, né? Eu sou um cara que eu gosto de processo. Então, para fazer as coisas acontecer, é processos e pessoas, né?
Eu já vi que você não é muito processo quando assisti alguns outros podcasts. Eu sou um híbrido. Mas... Navega nos dois. Navega nos dois. O que acontece, né? Tem gente que acredita que ter processo você engessa a empresa, né? Eu sou da turma que acredita que o contrário, né? Você só consegue... Né? Uma banda de jazz só consegue improvisar porque ela tem uma base muito bem ensaiada, né? A gente só consegue fazer alguma coisa, essa pessoa que coloca o pedido, ela só consegue fazer um especial para aquele cliente. Vou quebrar em 2 aqui, que ele pediu e tal, só porque ela conhece o procedimento, a base muito bem, né? Então é importante reter as pessoas, é importante formar as pessoas e criar um ambiente que ela... Então, a execução, para mim, é isso. Né? Não é o mais difícil, né? Quando a gente trata de pessoas... Fazer 2 comentários em cima das pessoas aí, muito legal. Primeiro, só porque eu vou pegar o gancho do processo, que é divertido, né? Eu gosto muito de ambidestria como conceito, né? Tenho até falado bastante sobre isso, que ambidestria, você ser ambidestro, você ao mesmo tempo ter eficiência operacional, eficiência em processo, melhoria contínua, e ao mesmo tempo saber inovar. Então, eu já tento, por natureza, ser um cara ambidestro, porque eu acho que sem ambidestria você tende a não performar, né? Então, eu já vou para o híbrido. Falando de processo, teve uma série, né, que ficou famosa porque ganhou prêmios, que é o The Bear. Não sei se vocês viram, do restaurante, do urso lá, né? Mas que, na verdade, você viu essa série? Não vi. Cara, é genial. É uma série do restaurante ali, que o irmão herda do outro. Enfim, não vou contar a série. Quem quiser, uma boa recomendação. Ganhou prêmios de melhores séries aí e o ator também foi bem. É uma série de chefe de cozinha, né? E aí, nessa série, fala muito da questão de encantamento e atendimento ao cliente. E você tem um livro que tem a ver com a série. Tem um livro dessa série aqui, tá? E aí, você também tem um livro famoso de processo de encantamento de cliente, que é o da Disney, né? O da Disney é muito famoso. Muita gente leu o livro da Disney. E da Disney, eles vão muito, tudo treinado. É tudo ensaiado. Aí você anda por, né, aquele clássico, quem já fez o curso, e isso poucos fizeram, né? Mas tem um curso na Disney que você visita a parte do subsolo da Disney, né? E você vê o Mickey se trocando, porque fala, não pode acontecer de chegar uma criança lá e o Mickey não tá inteiro montado. Imagina chegar lá, o Mickey tá sem a cabeça. Acabou o encantamento do negócio. Vai ficar desiludida a criança. Então, o processo Disney é muito treinado e ensaiado, o processo de encantamento. E aí vai para esse outro livro aqui, né? Que chama Hospitalidade Irracional, o nome do livro, Hospitalidade Irracional. E do Disney é o jeito Disney de ser, né? Esse de Hospitalidade Irracional, ele fala que também tem que ter o processo, mas ele fala que tem que ter cultura. Aí você fica, processo, cultura... É uma reflexão difícil, mas eu vou dar um exemplo. Imagine que você tem que atender com muita hospitalidade o cliente. A cultura quer dizer o seguinte, se, por exemplo, eu tenho que te atender bem aqui e chegar, e, por exemplo, acontecer alguma coisa, que será que... A Ju, por exemplo, aqui, que está atendendo, pode falar, nossa, eu tenho que fazer sempre o copo de água aqui nessa posição. É um processo. Mas pode ser que você peça alguma coisa diferente e não esteja no processo. Imagina que você chegasse aqui e falar, mas eu gostaria de tomar uma cervejinha ou um chá. Aí você fala, opa, mas no processo não tem. Aí a cultura entra e fala, não, mas o que importa não é eu colocar água na mesa. O que importa é eu ter um serviço de hospitalidade muito legal. E nesse momento aqui eu pensar, cara, o que eu posso fazer para ele de legal? Você quer que é um chá? Mas não está no script. E a pessoa pensa, mas é muito louco a gente pensar onde é a caixinha do fluxograma desenhada, né, com um processo formal e rígido, e aonde é um processo de decisão mental de atendimento ao cliente. Só falando nesses dois. Eles se confrontam, né? Eu gosto muito de a gente conseguir criar a cultura, só que isso exige muito treinamento. E muita vontade. Muito treinamento, não é? E muito conhecimento. É muito treinamento, muito conhecimento. E óbvio, eu estou falando aqui, por exemplo, de hospitalidade ao cliente. Quando a gente vai para processo produtivo de fábrica, não se conversa. É Lean, é Six Sigma, né? É Casa da Qualidade. Ali é outro mundo, né? Então, eu acho que a gente também tem que saber na empresa, né? Ver onde aplica cada coisa. Acho que esse é o ponto-chave. Agora, vamos voltar no que você falou de não aceite uma pessoa que seja mais ou menos. Eu gosto disso aí demais, mas eu cheguei a uma conclusão, e eu quero perguntar, você pode responder, inclusive, Carlos, também. Eu cheguei à conclusão que talvez eu trocasse a palavra eu, né, com um certo ar de realismo da minha parte. Hoje eu usaria mais a palavra não se conforme como líder com mais ou menos, porque eu aceitar pela estatística, eu já percebi que é inviável você ter, que é um aprendizado de longos anos, simples, que é inviável você ter profissionais
Por exemplo, vamos pegar mais ou menos e jogar uma média escolar clássica, de nota de 0 a 10. Cara, você não vai conseguir ter todo mundo. Imagina que a média para passar de ano é 7, um clássico aqui. Você não vai ter todo funcionário de 8 para cima. Você tem um monte de cara nota 10, 9, 8. Você vai ter um cara que é nota 6. Você vai ter um cara. E você tem que trabalhar nesse cara. Né? Talvez você tenha que trocar esse cara depois. Né? Natural. Mas você pega aquele clássico, né? da matriz de curva normal, né? O Jack Welch com aquele clássico do Nine Box, famoso antigo lá, que ele pegava lá e tirava os 25% mais fracos, trocava por outros, mas você tinha o cara da média, né? O medíocre, a palavra pesada, mas o medíocre está na média e o outro. Eu percebi que a gente às vezes espera demais assim e a gente não vai conseguir, porque nenhuma empresa tem. Nenhum ser humano tem. Então, eu ressignifiquei, porque eu acreditava muito isso. Falando, não, tenho que ter, mas não vai ter. Na realidade, não vai ter. Mas eu acho que eu não posso me conformar. Né? Não sei se você concorda ou não comigo, eu fui muito polêmico aqui. Eu já vou mudar a frase que eu uso, né? Não vou mais falar não aceite, eu vou falar não se conforme. Acho que é isso mesmo, né? Não se conforme porque você precisa treinar, dar uma oportunidade. Você não pode largar a mão e falar, esse cara é minha boca mesmo. Ninguém vai chegar, todo mundo. E todo mundo, né? Todo mundo tem um gancho, né? Você tem que ir lá, todo mundo tem um gancho para pegar, né? E a gente tem que descobrir o gancho de cada um, né? Talvez aquele cara não está no gancho certo, então qual que é o problema, né? O problema é que a gente tende a não fazer nada com esse cara. Isso, por isso que eu falei. Eu sou líder desde 2002, eu já cometi muito erro, então já tenho bastante experiência em fazer coisa errada, né? E também se fazer certo, isso, claro. Com certeza. Aí, quando a gente deixa o cara e você não faz nada... É melhor não mexer, você deixa no canto dele. Puxa, né? Você sobrecarrega todos os outros. Isso. Você sobrecarrega. E aí eu acho muito bacana o exemplo da galinha dos ovos de ouro, né? Você acaba matando a sua galinha dos ovos de ouro e não tem mais ovo de ouro, né? Não, porque, por exemplo, a demissão, né, que é uma coisa dura, e eu, sabendo também, líder há muito tempo, já demiti, infelizmente, muita gente, mas para mim sempre é um momento duro, sempre é um momento que se eu passo mal, sabe? Eu vou no banheiro, volto, tomo água, chamo, falo, caramba, tem que demitir. E é duro demitir, né? Tem gente que é mais tranquilo. Para mim, é ruim, tá? Porque eu sinto que eu vou interferir na vida pessoal daquela pessoa de uma maneira pesada, né? Só que eu tenho bons argumentos racionais, né? Apesar da minha emoção aflorar, eu tenho bons elementos racionais de que eu tenho que demitir a pessoa mesmo, que eu tenho que desligar. Por quê? Porque ela está acabando com a equipe, ela está fazendo com que outras pessoas se estressem, o meu bom funcionário parou de render, o resultado da empresa não vai. Quando você pega nesse exemplo, você tem a pessoa mediana e você deixa lá de canto, o teu time inteiro vai abaixar a média deles. Né? Não, você tem exemplo até do lado de vista. Depois eu fui estudando. É óbvio que estatisticamente eu não vou fazer o bem para todas as pessoas, mas existe uma estatística minha de eu olhar o que aconteceu com pessoas que eu desliguei, com uma conversa mais franca, de perceber que ela entrou num outro lugar, com uma outra função, e eu já está melhor do que estava quando estava comigo. Então, até isso, né, a gente começa a olhar e falar, puxa, talvez ela sair daqui, abra a possibilidade dela desempenhar em outro lugar melhor ainda. Né? Mas é isso que você falou, é duro, mas tem que ser feito, porque senão realmente você baixa o desempenho da equipe inteira. Né? Baixa o desempenho da equipe. E é legal, né? Eu não nasci diretor, né? Então a gente passa por todas as coisas, né? Isso é muito bacana, né? E no exercício do barzinho lá, do boteco, né? A hora do happy hour, se a gente fizer assim, né? Eu falo assim, ó, faz uma lista aí, né? Se nossa empresa aqui, né? Quem tá dentro, quem tá fora. Faz uma lista aí, você faz uma lista aqui. No final, a gente colocar, eu tenho certeza que essa lista bate 90%. Bate. Todo mundo sabe. É isso aí. A equipe enxerga, né? A equipe enxerga muito mais que você. A equipe enxerga. E não fazer nada é horrível. É horrível. E uma coisa interessante, quando você fala quem está dentro e quem está fora, tem muita gente, você vê essa pessoa, ela é mediana, ela não está um pouco abaixo da média, mas ela está comprada com um projeto. Ela está querendo melhorar, está querendo se desenvolver e você está dando ferramenta. Aí nesse caso você falou, eu tenho uma pessoa de baixo rendimento, mas se ela está disposta a evoluir, a aprender, vale a pena investir um pouco mais, vale a pena um pouco tentar. Porque se eu demitir uma pessoa que eu nem dei a chance para ela, nem dei umas ferramentas, aí eu sou igual a você, fala, puxa, eu como gestor podia ter feito um pouco mais para a pessoa. Mas aí se a pessoa, se mesmo você tentando engajar ela não engajar, que você falou, talvez ela está no lugar errado, está na profissão errada. Quando eu assumi uma área na L. Queiroz, quando eu trabalhava lá, eu assumi uma área e já assumi com o pessoal falando, fulano não vai, hein?
fulano não tem jeito, né? E aí quando você tem essa história, depois de um tempo a gente depois trabalhou com o fulano virou a estrela da área, né? Essa é aquelas que você dorme feliz, que é a única coisa que paga você ser líder, é essas histórias bacanas que você tem, né? Aí um dia ele falou para mim assim, né? Falou, chefe, seguinte, sempre pediram para eu vestir a camisa da empresa, mas nunca me deram uma para eu vestir. Obrigado por ter feito eu passar, né? Quer dizer, as pessoas querem ser envolvidas, as pessoas querem ser relevantes, né? Então, quando você envolve, traz, isso ajuda a pessoa a desenvolver o trabalho dela, querer ser melhor e se engajar com o todo, né? Então, é muito importante colocar a turma para trabalhar. E o inverso vale também. Quando eu digo o inverso do liderado por líder, é que esse preconceito de você achar alguma coisa com o líder também tem igual, tá? A pessoa vai mudar de área, fala, você vai lá com o Manuel? Você vai lá com o Alex? Cara, aquele lá é difícil, ele se cobra. Esse é difícil pra caramba. Aí você já vai lá, fala, nossa, tem certeza que você vai mudar? Que azar que eu vou ter que ir pra ele e tal. E quando a pessoa vai falar, nossa, mas ele é totalmente diferente do que me falaram. Cara, tem um monte de qualidade legal. Então, é muito interessante a gente ter esse olhar. Mas tudo isso a gente falou porque no pilar de execução, você falou da questão, né? É importante ali de pessoas, né? E você está conseguindo hoje ter uma execução boa do que está saindo na tomada de decisão? Com espaço para melhoria, com muito espaço para melhoria. Mas que a gente consegue executar muito daquilo que a gente fala que vai fazer, né? Então, isso é bom. Isso não é o ótimo, né? A gente não está no excelente, tem um espaço para crescimento enorme ainda, né? Mas a gente consegue executar. Boa. E vamos para o último pilar. Qual que é o quarto pilar que você colocou pilar depois da execução? Adaptabilidade. Né? Adaptabilidade, flexibilidade. Eu olhei, né? Vi o que vai fazer, tomei a melhor decisão, executei no meio do caminho, você precisa adaptar, né? Eu gosto muito de um professor de Stanford, né, que chama Hal Lee, que ele fala de 3 As, né? Agilidade, adaptabilidade e alinhamento, né? Então, a sua capacidade de se adaptar, ela vai vir dessa combinação aqui, né? Então, primeira coisa, agilidade. O que a gente tem, né? A gente tem uma torre de controle, como todo mundo tem. A torre de controle, todo mundo não, mas muita gente tem. Muita gente tem, como muita gente tem uma torre de controle que fala, olha, tá aqui o caminhão, o pedido, isso, aquilo, e a gente vai olhar e vai tomar decisões ágeis na mudança da coisa. E aqui, qual que é o importante, né? Mais uma vez a gente vai para as pessoas, é que o problema seja resolvido o mais próximo de onde ele é gerado, né? Então imagina que o cara, para fazer uma hora extra no armazém, ele precisa da autorização do diretor. Acabou a agilidade da empresa, né? Acabou. Então é você empoderar a equipe a tomar decisões para resolver problemas, né? Então, agilidade. A segunda fonte que eu acho que é muito bacana de agilidade, e aí é uma agilidade um pouquinho de longo prazo, né? Que vai para o segundo A, que é a adaptabilidade, né? Agilidade, eu ajo rápido no dia a dia, respondo às mudanças, sou ágil para... Pintou lá a guerra no Hamas, né? Guerra é confronto, né? E aí o navio não passa mais lá, dá mais 10 dias de lead time, tem que tomar uma decisão ágil, tal, isso é agilidade. Quando a gente fala em adaptabilidade, é a minha capacidade de tomar decisões que adaptam o meu plano estratégico, né? Então, aí o S&OP é matador. O S&OP é fantástico. Pelo seguinte, premissas que você fez no seu plano estratégico. Premissas é aquilo que não está na mão da empresa, mas a empresa toma como verdadeira para fazer os seus planos. Aí a gente coloca lá que o crescimento no segmento X vai ser de 30%. Perfeito. Aí a gente começa a olhar no S&OP e fala, cadê a demanda? O crescimento? Cadê o crescimento? Eu já até importei e você não vendeu, hein? Cadê? Então, o S&OP ele vai dando sinais muito claros. Então, essas premissas são olhadas no S&OP. A gente olha para essas premissas e fala, opa, legal, olha, não está vindo. E aí, o que a gente faz? Puxa, mudou, nós vai mudar, é o outro. Tá? Aí a gente adapta, e essas são a adaptação. A agilidade está lá, no dia a dia, tomar decisão rápida. A adaptação são aquelas decisões mais... então vamos pôr um CD nesse lugar, vamos fazer isso, né? Então a gente consegue, né? O Dale Rogers chama isso de resiliência e plasticidade, né? Aquela mais... a gente vai para o último, que é o alinhamento, né? O alinhamento é você conseguir ter na sua cadeia fornecedores que estejam alinhados com seus objetivos, né? Então, você
conseguir se adaptar para isso. Então, você tem que ter fornecedores que te ajudem a se adaptar. Então, tem, por exemplo, se você resolve comprar tudo importado com 3 meses de lead time, 2 meses de lead time, é uma rigidez que você cria, né? Se você resolve comprar mais perto e com uma rigidez menor, né? Eu gosto muito de um conceito que vem de uma professora da Universidade de Lausanne, chamada Suzanne de Treville, e ela fala do TTD, que é o Time to Decision, é o tempo entre quando você decide comprar a matéria-prima até o tempo que a demanda realmente acontece. Ela tem até um joguinho, né? Tem o Beer Game lá do Forest, a gente né? roda bastante. Ela tem um joguinho que chama o Jogo da Jaqueta. E ela faz esse negócio de você olhar, compro do meu fornecedor pequenininho aqui do lado que me entrega em uma semana, pago mais caro ou... Né? Ela fala um pouco do balanço, né, disso, né? Do equilíbrio. Não entre... dá para ficar nenhum Não dá só nenhum nem outro, né? porque esse cara aqui, né, o cara que você compra baratinho lá na China, ele é um navio de guerra. Ele é forte, ele é preparado para tudo. Não é qualquer marolinha que vai balançar ele, mas ele não vira. Para ele fazer uma curva demora 3 anos. A lancha, que é aquele carinha pequenininho que é uma lancha. Qualquer marola balança ele, mas ele é extremamente ágil. Então, tem um alinhamento na cadeia. Então, se eu estou pensando... E para cada negócio, é uma necessidade que você tem, né? A Lessafre não é uma empresa de tecnologia, uma empresa que... O o pão nosso de cada dia, ele está lá... É um mercado mais estável de você ter que prever, porque muda, né? No inverno come mais pão, no verão muda, né? Tem que fazer uma boa previsão, mas não é algo que você vai... Né? Uma previsão e que existe uma sazonalidade conhecida. Uma sazonalidade conhecida, exatamente. Tem a Colomba Pascal, a gente sabe, precisa, tem, né? o Panetone. Tem o Panetone, o Panetone que tem do fermento da Lessafre é muito melhor. Né? Então, você entendeu? Tem essa parte da adaptabilidade. Então, pra gente, né? As adaptabilidades são lentas, né? Ao longo do... E aquela agilidade que você precisa ter para resolver um problema de um cliente ou de outra, a torre de controle está lá para resolver isso, né? Perfeito. A questão de fornecedores chega a ser discutida no S&OP, ou isso está bem na área de compras e em outros processos? O que eu quero dizer é porque tem S&OPs que você fala, não, aqui a gente vai fazer esse plano, mas se a gente não trocar o fornecedor ou engajar o fornecedor e tal, chega a ser discutido no momento do S&OP? Ou isso está, não de maneira errada, mas está mais é uma coisa que a área de compras vai fazer depois? Então, a gente tem, né? Na minha diretoria tem compras e S&OP, né? Tem um pessoal de compras que está na mesma diretoria. Essas decisões, a gente tem uma empresa que está sendo construída, tem uma em Valinhos, né? Que a gente produz. Então, essas decisões estão em compras. Né? Contratos são negociados em compras. Perfeito. Né? Essas decisões são em compras. Né? O que o S&OP não toma decisão de quem vai comprar, só toma decisão de quanto vai comprar. O que o S&OP pode fazer, na hora que ele faz, né, e a gente tem, é a hora do what if, o cenário que você coloca. E se? E se eu tivesse um fornecedor aqui que me entregasse em 10 dias? Aí vai para a área de compras e fala, cara, procura esse cara quando aí. eu quis dizer exatamente, não é nem o nome, se na reunião do S&OP se discute fornecedores. Se a gente tivesse tal coisa, precisamos de novos. Vocês trazem o cenário e a área de compras. Isso aí é discutido. É porque tem gente que aparta totalmente, né? Fala, nosso planejamento de demanda é esse, esse cara, na hora que você vai fazer o planejamento do supply, você olha para esse cara já pisou na bola 30 vezes. Né? É isso aí. Vamos continuar? Isso vem na pauta para vocês. Vem na pauta. Fala, você dá uma questionada. Vamos continuar com esse fornecedor aqui? Ele está acabando com a previsão, nosso estoque não deu matéria-prima. Exatamente. Vamos pelo Porto de Santos, que está com a fila de não sei quanto, ou vamos tentar Paranaguá? Decisões que a gente conversa, que são analisadas, simuladas e depois a gente põe em prática. Para fechar, última pergunta, antes da gente ir para as perguntas finais aí dos convidados. A gente falou bastante de S&OP. Existe uma sigla que também é antiga pra caramba e famosa, que é CPFR, né? Que é a sigla que eu brinco muito, que é o S&OP com os fornecedores, né? Que a gente puxou com os fornecedores. Essa sigla é bem famosa, tem bastante tempo, mas é muito difícil colocar em prática isso, né? As pessoas não conseguiram fazer um planejamento de demanda integrado com seus fornecedores na prática. Você tem algum estágio disso? Como você se classificaria num grau de maturidade desse alinhamento? Você falou do alinhamento de fornecedores. Como que você está nesse ponto?
Eu nunca vi acontecer, né? É isso, nunca, não. Se for completo, eu nunca falei, nossa, eu quero nota. Eu nunca vi acontecer, né? Aquele planejamento colaborativo, replenishment e tal. Eu vi isso quando eu fiz o CPIM na Apex, né? A gente tinha uma aula sobre isso, né? E eu nunca vi acontecer. Perfeito. Né? A gente quer... O cliente não quer, porque você vai ter acesso aos meus dados de venda, ao meu sellout e tal. Eu nunca vi isso acontecer na prática. Nunca vi acontecer. Gostaria, mas na prática você não tem? Não tem. Aí precisa ter toda uma área para fomentar dos fornecedores, estar muito perto deles, né? Realmente é uma outra venda que você tem que fazer. A gente, quando eu trabalhei na L. Queiroz, a gente fez um trabalho muito bacana com a Grendene, que, né, faz a sandalinha, né? A L. Queiroz fazia um plastificante chama dioctilfitalato que deixa o PVC mole, né, e tal, para fazer a sandalinha, né? E aí a gente fazia um trabalho que mandava para eles, frete de retorno e tal, logisticamente, eu uso aqui, né, divide recursos, tinha com a AkzoNobel, a gente, dentro da planta da L. Queiroz, fazia um estoque deles para ajudar a distribuir e tal. Colaboração logística eu já vi um monte. Agora, colaboração da demanda... Não, é muito raro. Existe, né? Existem alguns casos, por exemplo, até que você pega... Vou pegar montadora, que é fácil um exemplo fácil todo mundo entender. Você tem montadora, por exemplo, vou dar nomes aleatórios aqui, apesar de já ter existido isso. Você pega uma Chevrolet ali, uma GM, que está integrado com a cadeia da Johnson Controls, que tinha o banco. Cara, e o banco, né, que vai dentro do carro ali, a fábrica era do lado uma da outra e eles sabem todos os dados daqui, e a esteira quase que se conecta, real assim, uma esteira do banco entregando dentro da fábrica da linha do outro. Mas são casos, né? A gente vê muito disso também em polos petroquímicos, que normalmente tem a refinaria e todo do lado que consome os produtos, subprodutos da refinaria grande. Então é como você falou, são casos bem específicos que tem. Que acho que é isso. Você vai abrir todos os seus números para o teu fornecedor. Precisa ser uma relação muito próxima ali, muito de confiança também, para ele estar tão perto do seu dia a dia. Bom, Manuel, vamos para as perguntas finais, que a gente faz para todos os convidados aqui. E agora não precisamos mais falar de S&OP. Se quiser falar, beleza. Primeira pergunta é uma frase de impacto. Uma frase de impacto. Eu gosto bastante de uma frase de Antoine Saint-Exupéry, aquele cara que escreveu O Pequeno Príncipe, que diz que a perfeição não se atinge quando não tem mais nada para adicionar, mas sim quando não tem mais nada para tirar. Né? Eu acho que toda vez que a gente fala, vamos melhorar um processo, melhorar alguma coisa, a gente já quer colocar alguma coisa lá, né? Acho que a gente tem que buscar simplicidade. A simplicidade é mais fácil de você ensinar a pessoa a fazer o trabalho. Quando o trabalho é simples, você erra menos. Simplicidade, se a gente encontrar o justo e o necessário, é super difícil. Então repete a frase limpa, né? Agora. A frase é: a perfeição não se atinge quando não tem mais nada a ser adicionado e sim quando não tem mais nada a ser retirado. Boa, eu acho muito bom. Muito sensacional. Acho que buscar simplicidade é um grande desafio. Às vezes é bom simplificar as coisas em vez de complicar. Toda essa carreira que você teve, muito tempo, conheceu muita gente. Qual que foi que você consegue destacar um dos conselhos que mais te marcou, que você vê o melhor conselho que alguém te deu? Eu comecei na Ródia, né? E eu trabalhei com um cara chamado Fábio Valvezon, né? Esse cara é fantástico. É o melhor líder que eu tive na minha vida. Foi logo o primeiro. Que sorte que eu tive, né? E um dia ele falou para mim assim, né? Ô, Manuel, foi um cara bacana, inteligente, tudo, mas você precisa ser mais idiota. Você precisa aceitar ser mais idiota, né? Eu não entendi nada. Nada, né? Não entendi nada. Falei, me explica um pouco melhor isso, né? Ele falou, olha, na sua carreira, você vai ter momento, por exemplo, a empresa vai lançar um programa novo, né? World Class Manufacturing, tudo aquela coisa, e vai precisar de gente para fazer isso aí, né? Aí você vai ficar trabalhando até mais tarde, você vai trabalhar sem ganhar um aumento, e as pessoas vão falar, pô, mano, você é um idiota, você não está fazendo, está fazendo mais e não está ganhando nada, fulano ganha mais que você e não faz, não colabora aqui e tal, né? Aí tem vezes que você mesmo vai se sentir um idiota, você fala, pô, tô ganhando, não sei o quê. Mas falou, calma, que o reconhecimento vem. Ele vai vir, vai chegar um momento que você vai aprender muito com tudo isso e ninguém vai te tirar esse aprendizado. E vai acontecer, né?
Fica tranquilo. Eu acho que foi a melhor coisa. Isso aí me deu em 1998 esse conselho, cara. E eu segui. Eu falo muito ainda para essa nova geração aí, meu sobrinho, tudo. Não tem paciência nenhuma, né? Fez hoje, quer amanhã, né? E o que ele quis dizer mais ou menos? Cara, traça seu rumo, não joga de lado, né? Não foge, né? E faz o que você tem que ser feito. E tenha paciência que vai dar. Agora, esse que eu gostei desse conselho é que hoje, né, atualmente, continua tendo muita reclamação. Eu, como gestor, o que eu menos gosto de comportamento no meu time é reclamação. Críticas, eu vou usar a palavra aqui, ótimo, tem que ter crítica, tem que ter feedback, tem que ter melhoria o tempo todo, a gente tem que estar aberto para isso. Agora, reclamação, eu acho que não é produtivo. E o que a gente vê de reclamação, de falar, pô, não dá. Eu estou fazendo um negócio que a responsabilidade não é minha. Cara, essa reclamação, eu já vou pegando esse comportamento, aí eu falo, será que pelo menos ele está produzindo, ele está performando bem e está reclamando, ou ele ainda está performando médio e está reclamando? Aqui eu ainda invisto no cara, olha, para de reclamar. Que é o negócio que você falou, ser idiota, né? Eu amo o conceito de accountability, eu uso o conceito de accountability muito forte no time, que cara, ser accountable não é nem ser responsável, ser accountable é maior que a responsabilidade. É eventualmente você resolver um problema que muitas vezes a atividade para que você faça a iniciativa está na responsabilidade de outra pessoa, mas você como responsável pelo todo, né? Vou dar um exemplo clássico de supply. Nossa, eu sou responsável da logística e tenho que fazer o pedido chegar no cliente. Muito bem, aí deu um problema na área de compras, deu um problema no transportador. Aí deu um problema no transportador, você pode muito bem falar o seguinte, cara, quem contratou esse fornecedor não fui eu. Você só tira o seu e fala, cara, o problema foi do aí outro. você resolve, você fala, também estou tendo que fazer o trabalho do cara de compras, do cara de contrato, o cara não põe, que fornecedor, que motorista. Fala, cara, veja, a sua accountability é o pedido de chegar lá. Né? E tem gente que não é idiota o suficiente, né? De falar, ele se acha, fala, cara, não vou fazer, não vou trabalhar igual um idiota, não vou resolver porque isso é responsável da minha. Isso é muito comum hoje em dia e drena o crescimento profissional das pessoas. Drena totalmente, porque não sabe que uma hora tudo isso vai ser reconhecido e vai virar, porque a pessoa tem no busca culpado, busca solução. É isso. Né? É mais fácil apontar o dedo do que chegar lá fazer e falar, não, eu errei, ou enfim, meu time errou e vamos lá criar uma solução realmente. É mais fácil, deu problema. Você falou de reclamação, eu lembrei de uma vez a gente fez um treinamento, né? A gente ia fazer um MIFA, né? Materials, Information and Flow Analysis, e a gente escolheu um lugar aqui em Vinhedo, que era um mosteiro de São Bento. E aí a gente estava lá, tinha o Dom Osvaldo, acho que era, né? E ele falou o seguinte, que os monges, né? Mais ou menos explicou, eu não sei, ele tem umas regras entre elas lá. Aí tem uma regra lá que é o non murmuratium. É proibido reclamar. Você pode dar ideia, pode melhorar, pode fazer diferente, mas é proibido reclamar, né? E aí a gente naquele evento falou, olha, pô, aqui é no murmuratio, né? É proibido reclamar. É isso. Tem ideia para dar? Dá. Reclamação a gente não quer ouvir. Aí ficou meio que proibido reclamar, ficou lá uma brincadeira, mas foi muito legal, né? Que a gente aprendeu lá com o Dom Osvaldo. Boa. Agora, um conselho você já deu. Agora eu quero saber você recomendar uma competência que todos devem dominar. Para mim, né, e essa competência reúne muitas outras, é resolução de problema. Eu encontro muita gente que sabe ficar nervosa com o problema, se irritar com o problema, sabe encontrar um culpado por problema, sabe não admitir, não reconhecer o que é o problema, sabe jogar o problema para o outro departamento, empurrar o problema, mas pessoas que sabem resolver o problema são poucas. E quando você encontra essa, meu amigo, você encontra essa pessoa, é maravilhoso. Isso muda o jogo, né? A capacidade de resolver problema. Concordo plenamente. Bom. Uma outra coisa que eu queria que você me contasse é alguma coisa que, ao longo da sua carreira, você acreditou ser verdade, mas acabou mudando de opinião, revendo esse ponto. Não, legal. Eu comecei a trabalhar em 98, né? Em 98 a gente ainda não tinha essa tecnologia toda, né? E aí a gente tinha, quando eu ia conversar com o pessoal falava o seguinte, Manuel, é na fábrica que você tem que estar às 8 da manhã. É a hora que vai, se você tiver presente. Se você não tiver presente, não dá certo. É ali que acontece. É ali, é o olho do dono que engorda o porco, você né? Pegar a história ali, ir ao Gemba, você tem que estar no Gemba. Ir ao Gemba, ou você está no escritório, tem que estar no escritório, e vem a pandemia, né? E aí começou o home office. Aí eu falei assim, puxa, eu era gerente de supply da L. Queiroz, né? Quando vem
Falei, agora ferrou, né? É. O que eu vou fazer? Como é que vai ter? Não Acabou vai ter... o Gemba. Acabou o Gemba, acabou as pessoas, acabou o contato, estamos mortos. Eu era contra o home office quando apareceu, né? Hoje eu sou um fã do home office. Eu acho que o home office, é claro que tem momentos que não. Vamos gerar ideias, vamos se juntar numa sala, colocar post-it na parede. Mas aquele trabalho repetitivo, eu acho que ele é muito bem feito pelo home office, na casa da pessoa, né? Ela sair de lá da casa dela para ligar um computador aqui, não faz sentido também, né? Então, eu acreditava que o home office era assim, a maior encrenca, que ia acabar em 3 minutos, só funcionava no Google, né? Aí depois eu vi que não, acho que é uma coisa que é bacana, como é bacana também de vez em quando ter um contato. Você não está se reconvertendo? Minha pergunta é, a gente está no momento aqui em 24, né? 2024, que tem muita gente se reconvertendo. Reconvertendo você era contra o home office. Aí veio a pandemia, resistência. Aí você falou, opa, é legal, home office funciona. Passou a funcionar e você ficar bem, muitos líderes até 2023. E agora em 2024 está tendo uma reconversão. Todo mundo falando, não, acho que o escritório era bom, pensando melhor. Não é a mesma produtividade. Você já, percentualmente pelo menos, você já equilibrou mais ou você ainda está do jeito que estava na pandemia? Eu sou da turma que ainda estou do jeito da pandemia. Ainda acho que o home office aumenta a produtividade, né? Porque a pessoa que não quer trabalhar, não trabalha em casa e não trabalha no escritório, né? Uhum. A pessoa que não quer fazer braço curto, não quer, qualquer lugar não quer colaborar, ela vai fazer isso em qualquer lugar, né? Então, acho que o ganho que a gente tem com a liderança humanizada, né? O ganho que a gente tem com a qualidade de vida da pessoa supera qualquer outro problema de estar junto, né? Então, acho que estar junto, tem momentos que a gente tem que estar junto. Agora, tem momentos para celebrar, para comemorar, para fazer uma formação, temos que estar junto. Mas para tratar as coisas do dia a dia, muito rotineiras, eu ainda acho que o home office veio para ficar. Eu sou muito híbrido, mas assim, defendo drasticamente o híbrido, nem para um lado nem para o outro. Para fechar, uma música que você é especial para você, que você recomendar para nós. Essa é muito bacana, essa é difícil, hein? Difícil, que é uma, né? Você ouve milhares de músicas. Eu gosto muito, né, de música brasileira, né? E eu gosto muito de uma música que chama Brincar de Viver, que é do que é o tecladista lá, esqueci o nome dele agora. Bom, mas vamos lembrar. Guilherme Arantes. Fez muito sucesso com a Maria Bethânia também, né? Isso. E essa música, ela me atravessa muito legal, porque me faz lembrar pessoas queridas, né? E também porque quando eu tô meio desanimado, sabe? Que tem dia que você tá desanimado mesmo, né? E aí eu coloco lá, a música tem uma frase mais ou menos assim, né? A arte de dizer sim toda vez que a vida te diz não, né? Então, eu acho muito bacana. Essa é uma música que me põe para cima, eu fico animado. Quando eu tô um pouco para baixo, eu coloco ela lá, normalmente na voz do Guilherme Arantes. E, puxa, acho ela muito legal. Uma música que me faz na voz sentido. do Guilherme Arantes. Vamos ver aqui, ó. Um pouco, ensina bastante aqui, resiliência, né? Boa. Não pode deixar muito, senão os caras cortam. Você não come, não corta, os caras derruba. Legal. Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Prazerzão estar aqui de co-host, que venha mais vezes. Com certeza. Não, muito bom. Uma aula de SNOP aqui. E acho que os 4 pilares aqui são muito legais para as pessoas entenderem, estruturarem e colocarem na prática aí. Legal. Pessoal, quem curtiu, compartilhe aqui. Acho que foi um episódio bem profundo para você saber melhorar o seu SNOP com dicas bem práticas, bem específicas que você consegue colocar no seu dia a dia. Não desistam, SNOP é algo difícil. Veja, vamos pegar um final aqui, é um percentual, conseguiram chegar a 90% mais ou menos de assertividade. Isso é um número muito interessante, mas para chegar aqui tem muito que ralar, tem muito que aprender. Então, um abraço e até o próximo Supply Talks.